Opa, cê tá bom? Vamos pensar uns trem muito doido? Porque na provocação de hoje eu vou estar falando sobre ideal humanitário, o conjunto de leis e regras que possivelmente vão afetar aí a sua vida nesse futuro próximo. E antes de começar a provocação, gostaria de pedir a sua ajuda. Eu sei que é chatão, mas se tu puder dar uma maratonada naquele 1.5 charmoso, acelerado, me ajudaria bastante, que já cheguei nos 1000 inscritos, agora falta só um pouco de minutagem. Então se tu puder dar aquela maratonada bacana, 1.5, bota aí a velocidade do vídeo no 1.5 e tu assiste 2 vídeos no tempo de 1 e tu dá aquela moral pro canal, beleza? Então voltando pra provocação, acredito que você deva ter visto em algum lugar a briga que rolou sobre alguns temas envolvendo divisão de dinheiro público. O pessoal do MBL ficou pé da vida com o Nando ficou pé da vida com o pessoal do MBL. Rolou aquela discussão de vocês estão mamando dinheiro público, vocês não têm moral para falar de dinheiro público. O MBL já acusou o Nando de sua família é de mamador também. Virou aquela discussão toda, aquela brigaiada. No fim, ficou elas por elas, que é só mais uma briga de YouTube. E o Nando sumiu, deu uma pausada. E fica aquela dúvida: a seita autoritária do MBL teria raptado Nando Moura? Devolva Nando Moura, MBL. Brincadeiras à parte, eu vou trazer essa provocação sobre a perspectiva de imagem. Entenda a imagem enquanto um conjunto de sinalizações, de símbolos e signos que representem ideias e valores de determinado ambiente. Normalmente, a imagem ela é usada para gerar uma conexão com os indivíduos daquele ambiente. Você demonstra como fosse uma sinalização de virtudes para que aqueles indivíduos te enxerguem como uma pessoa boa e te aceite. Então foque bastante nessa ideia de sinalizar a virtude, porque o que a gente está vendo é uma espécie de representação da realidade. Nessa dinâmica de mundo digital, o que me chamou muita atenção nessa briga entre MBL e Nando Moura foi que no final o júri das redes, que a gente nunca sabe quais são os argumentos que vão usar, usou um argumento no tanto curioso, que foi a ideia de que o Renato Batista teria ganho toda essa discussão, saiu por cima, porque ele luta por um mundo melhor enquanto o Nando fica em casa. Então assim, não tô querendo criticar agente público, eu tô pouco me lascando pra agente público, não, pra mim tanto faz. Mas todo mundo sabe meio ali que no BBL é Renan, Arthur, Kim e Amanda. E tipo assim, só a projeção imaginária de que ele está fazendo algo já dá a ele uma certa camada, um verniz moral, a ponto de os dois não apresentarem muitos argumentos interessantes e alguém conseguir vencer baseado na sua camada moral. O que me leva a enxergar toda essa situação como a ideia do mundo da fé, que eu já havia abordado em algumas provocações, que é essa teocracia, esse ambiente regido por religiões, onde nessa dinâmica de rede social a gente tem que acreditar, ter uma fé cega que a imagem que as pessoas estão projetando pra gente é a pessoa, é uma essência da pessoa, ela está demonstrando uma espécie de subconsciente dela. O que me deixa um pouco veaco, porque na grande maioria das vezes são pessoas questionáveis. Você pega aí ultimamente aí as atrizes do OnlyFans querendo entrar na política e lutar pelos seus direitos. Aí tu fala, pera, é uma atriz do OnlyFans querendo lutar pelos meus direitos, o que está acontecendo aqui? E vai se gerando uma espécie de militância de mercado na passada que o debate público cada vez mais está sendo demandado pelas massas. E, cara, Brasil, desemprego, não tem o que fazer. O pessoal está vendo que dá para tu dar uma farmada nesses temas mais políticos, porque tu gera engajamento, tua imagem explode.
E a grande maioria dos debatedores são perfis de Twitter e do YouTube. Tem algo errado? Obviamente que não. O problema, ao meu ver, assim, não um problema, né, mas o que pode gerar efeitos negativos no futuro é que, baseado nessa militância de mercado, você não sabe se o indivíduo está falando o que ele está falando, está sinalizando o que ele está sinalizando porque ele acredita nisso, ou é apenas algo demagógico que ele está utilizando justamente para vender uma imagem que se conecte com o lado que está mais quente, digamos assim, nessa briga política. Em alguns vídeos e provocações passadas, eu falei sobre o nascimento dos delegados. Trouxe um paralelo entre esses novos representantes de bolha e os delegados da eleição americana, que várias pessoas elegem uma pessoa ou votam em uma pessoa só, e essa pessoa ela vai decidir em nome dos outros. E que no Brasil alguns indivíduos com a comunicação mais avançada estavam entendendo as dores e demandas da população e expondo as suas crenças, meio que reclamando e chamando a atenção, fazendo com que a massa se conectasse com ele, uma espécie de estética magnética. Eu projeto a sua demanda, eu projeto uma solução e te atraio, te oferecendo a solução dos seus problemas, obviamente sinalizando: não, eu não faço parte desse ordenamento, eu sou um homem livre, quase um super-homem nietzschiano, livre de todas as amarras sociais. E também fiz a projeção que possivelmente esses perfis de delegados eles seriam os novos políticos do Brasil. Iria se retirar todos aqueles políticos mais tradicionais e que esses avatares de rede social seriam ali os representantes do povo. E nessa briga, como eu disse antes, o que me chamou a atenção foi esse precedente de sinalização moral começando a se impregnar na mentalidade das pessoas acima das suas ações com efeito prático. Veja, eu projeto que o Brasil ele já é um país alienado, só que ele vai ganhar uma potência a mais de alienação, porque entra naquela história de que o pior escravo é o que acha que está livre. Na minha opinião, a pior alienação é aquela que ela é consentida, ela é consciente que ela deseja ser alienada. O brasileiro ele nunca foi muito normal nas escolhas que ele faz sobre quais políticos devem guiar a sua vida, mas pelo menos eles escolhiam alguém que prometia um postinho, alguma coisa mais concreta para a evolução da vida dele. Vem 2018 e toda aquela sinalização: eu não sou petista, eu não sou lulista, eu não sou comunista, gerou um precedente de se eu sinalizar é o suficiente. É a nova política, então os novos políticos ainda vão fazer alguma coisa. E todo mundo achava que, tá tranquilo, isso aí é só o início de um novo ciclo, daqui a pouco eles melhoram. Só que não. O que a gente está vendo é que esses supermans de rede social, ao invés de serem livres do ordenamento, pelo contrário, eles criaram uma espécie de metagnose nietzschiana, onde eles projetam a terra prometida e não entregam nada. A única coisa que eles vão fazer é sinalizar e ficar remoendo essa sinalização na cabeça da população. E eu vou destrinchar essa provocação baseado nesse novo ciclo que o brasileiro curte de destruição do conceito do que é política, com uma projeção um pouco datenista sobre santificação de imagem. Eu acho que o futuro vai ser trágico, porque já tem gente gerenciando esses avatares. É tipo o cafetão digital que gerencia as garotas do OnlyFans. Estamos com cafetões políticos.
E esses cafetões, eles aproveitam uma dinâmica que eu já venho abordando aqui já há algum tempo, que é a dinâmica desse bombardeio informativo. Muita informação o tempo todo. E essas informações, elas acabam sendo transmitidas para a massa através da moralidade ideológica desses delegados. Me lembra muito a ideia de missa em latim, onde o padre ele falava em latim e depois ele passava ali uma mensagem na língua local e os indivíduos entendiam o cristianismo através da visão do padre sobre a Bíblia. E ao meu ver está acontecendo algo muito semelhante no Brasil, que é essa referência das massas baseado muito em qual polo tá fazendo mais merda. Então, se a direita tá fazendo muita merda, a tendência das pessoas é entenderem que a esquerda é a melhor solução. E se na semana que vem a esquerda estiver fazendo muita merda, tiver muita notícia que vai de encontro ao que a esquerda prega, a direita se levanta novamente e a direita passa a ser ali algo realmente útil, o que, ao meu ver, está gerando uma espécie de bolsa de valores moral. O brasileiro ele não é de direita nem de esquerda. Passa a impressão que o brasileiro ele é meio que o acaso. Então a gente vai ficar dependendo de informações. Dependendo dessas informações, a gente vai definir o que a gente realmente é ou o que a gente realmente quer. E ao meu ver, isso é uma loucura, porque a massa fica nessa ciranda de informações e se esquece que essa informação, a função dela não é ser uma crítica ao polo contrário, ao polo antagonista. Essa informação é de uma demanda, é de um problema real. E que esse pessoal não está resolvendo esses problemas. É como se fosse um show sádico, onde tá rolando uma série de problemas pelo fato de eu ser uma porcaria política, e ao invés de eu resolver esses problemas, eu monto um show de acusações. Então, não é que eu sou burro por não resolver, eu sou menos pior do que o meu adversário. É como se a população já não esperasse mais que esses políticos que estão aí pudessem lhe oferecer uma solução, algo melhor. Assim, é uma loucura. A gente está vivendo uma espécie de miragem da realidade. Normalmente eu falo que a busca por consciência é a maior evolução do ser humano moderno. O problema está nas fontes que dão a referência para que haja esse salto de consciência. Porque, cara, é muito doido o que está acontecendo na frente de todo mundo e as pessoas simplesmente vão mantendo. E, ao meu ver, piora bastante porque esse ciclo de 2026 e 2030 vai ser o ciclo das marionetes de Frankenstein. São vários delegados que vão usar a imagem deles para sinalizar vários tipos de ideias. 2028 possivelmente vem uma crise e a parte mais sombria das gnoses brasileiras emergirão dos infernos. E esses malucos vão defender porque eles simplesmente não se importam. Eles não têm capacidade de entender a meta da essência das ideologias que eles praticam. A grande maioria só tá ali para falar que imposto é roubo, que sociedade sem igualdade não vale, que eu sou cristão, eu sou o libertário do proletário. Então, assim, nós veremos uma pororoca fecal, só que encapsulada como se fosse uma grande pororoca de baluarte moral. Veja, os delegados eles realmente têm uma conexão com a população. Não estou falando aqui porque eu, de certa forma, até entraria em contradição se eu falasse que não. Sim, os delegados eles têm uma comunicação muito boa e eles conseguem entender as demandas da população. Só que das demandas do cotidiano da população, da grande massa, para os grandes ideais de mundo, tem um salto significativo de diferença. Assim, é grotesco o que as massas precisam e o que as pessoas oferecem para a massa. Então, assim, ao meu ver, esses delegados que estão sinalizando serem os defensores do coletivo,
os defensores da bolha X, serão nada mais, nada menos que grandes cavalos de Troia que vão votar e propor leis baseadas em ideias de pessoas que eles não sabem, com intenções que eles não sabem. É só você ver aí algumas parlamentares de direita passando várias propostas feministas e comemorando em rede social loucamente. Assim, é uma desconexão com a realidade, é um desentendimento. Para não falar que a pessoa ela é safada, vamos propor que ela só é uma desentendida do que ela mesma está propondo. E óbvio, a elite pública do país não é a elite política, muito menos a elite social. Esses delegados não são a elite social. E eles apenas têm uma serventia, que é de castração democrática. Esse pessoal, esses delegados, serão usados para reduzir a probabilidade de um levante popular, de uma mudança sorrateira para esses próximos anos. Porque eles são perfeitos, pelo simples fato que eles são burros demais para entender qualquer joguete ideológico. Isso rotaciona muito, mas muito acima das capacidades intelectuais deles. E cara, é muito louco porque no Brasil é só notícia quase que trágica, vamos colocar assim. Porque eu não consigo enxergar para esses cavalos de Troia, esses agentes condicionados, e não imaginar que em uma situação onde o país entrou em um colapso, não consegue pagar suas dívidas públicas, não consegue extrair mais da população, se nesse cenário toda a gnose, toda a loucura, toda essa pororoca fecal guardada nos porões das ideologias brasileiras, se esses caras não vão simplesmente tornar essas gnoses em gnoses santas, pelo fato de que a crise vai deixar o ambiente vulnerável e a vulnerabilidade do coletivo será analisada pelo âmbito moral, obviamente, e quem for contra essas ideologias meio malucas estará indo contra algum signo parecido com a, sei lá, democracia, que se você for antidemocrático, você vai ser muito criticado. Então, a tendência é que essas ideologias, essas gnoses malucas, terão todo um aparato humanitário que você vai ter que obedecer. Vai ser empurrado goela abaixo várias ideias muito malucas pelo fato da urgência da situação. E isso será visto como uma ponte para o futuro. E você vai ter que aceitar essa ponte, será a única salvação para a situação crítica que nós estamos vivendo. Se a gente der sorte, talvez, só talvez, algum grupo consiga se firmar e meio que parar toda essa palhaçada, porque não vai precisar sinalizar mais. Acredito que não. Acho muito difícil esse conjunto de CEOs pararem com toda a palhaçada, e o que veremos é realmente a implementação aí de um grande recomeço, se é que tu me entende, através de todas essas marionetes que vão aprovar coisas absurdas para salvar o coletivo, sinalizando o bem para essa sociedade, para essa massa que já nem se importa com os seus próprios problemas, só se importa com as sinalizações que esse pessoal acaba fazendo. E para fechar a provocação, o que eu quero te trazer é muito simples. Esses malucos, esses delegados meméticos, vão trazer uma série de ideais tabus. Você pega aí alguns já conhecidos, igualdade, democracia. Vai haver uma ampliação desses ideais tabus na sociedade e você terá que abraçar algum tabu desse, pois uma coisa que é certa é que esses tabus, eles partem do princípio que eles são o ápice da moralidade. Sou bom porque defendo os anseios do coletivo X. Sou bom porque protejo a população. E se você for contra essas ideias, como já disse antes, você vai estar cometendo uma violência representativa, porque você não está criticando uma pessoa,
você está criticando um coletivo. E a gente já viu que essa ideia de transcendência do indivíduo para algo maior já aconteceu, do indivíduo para a estrutura. Então, se você critica algum agente público, você não está criticando o agente, você está criticando a instituição. Vai ser a mesma coisa, só que ao invés de você criticar um político maluco, você vai estar criticando toda a base dele. E obviamente essa valorização da moral coletiva, ela vai evoluir e não tem um teto. Entenda moral enquanto ações que mantêm neutra ou evoluem os valores de determinado grupo. E como eu disse antes, esse pessoal eles só estão sinalizando, eles não estão agindo. Ou seja, o mais maluco de tudo é que toda essa sinalização moral, que é algo em favor de um coletivo, não existe. É só uma sinalização. É como se fosse um monte de maluco imaginando estar fazendo algo, quando na verdade não estão fazendo nada. Então o indivíduo ele está se ferrando e o político que deveria estar fazendo algo está deixando o indivíduo se ferrar. Ou seja, ele é qualquer coisa menos moral, porque era dever dele regular a máquina pública para que a máquina pública pudesse dar uma espécie de suporte ou não extraísse tanto recurso do cidadão a ponto dele conseguir fazer. Então assim, é uma loucura, a gente está vivendo um mundo imaginário, o mundo dos Teletubbies. Você deve estar pensando, pô, tu tá viajando, hein? Mas cara, esse direito imaginário, ele já existe. O direito do bem-estar, alguns grupos foram prejudicados no passado, eles precisam de ajuda. Com alguns eu concordo, outros nem tanto, mas vão queimar recurso da massa em benefício de alguns grupos. E é algo a se analisar pelo fato de que esses delegados meio atrasados mentais, eles vão pegar esse direito imaginário e eles vão elevar isso à enésima casa. Esses malucos vão pegar esse direito que já está bem azeitado na sociedade e eles vão transcender totalmente esse conceito de direito para que a bolha deles tenha um direito. Então esquece aí grupos que foram prejudicados. Possivelmente a política do futuro será a política da base da bolha desses sujeitos aqui. Então quem votar neles terá uma vida tranquila e você pagará essa tranquilidade. Vão afundar, como são eles que interpretam o mundo para as grandes massas, eles vão passar todas essas mudanças debaixo do radar de toda a alienação que eles vão propor para a mesma massa. Eu leio o mundo para você, eu vou te alienar e você não vai perceber que eu estou trocando todas as regras do mundo e você estará me apoiando felizaço. O que é uma loucura que nesse cenário político, esse local que tá essa gangue aqui, esse bando de gente estranha, era justamente o local para se discutir regulação do Estado. Está sendo o local onde possivelmente será um circo com o CEO, onde eles discutirão maneiras de te manter alienado. E como eu sempre digo, toda provocação é a revolta de Atlas. Retire crédito desse sistema desgraçado. Não seja crédito intelectual desses malucos. Para de defender ideologia. Se você defende ideologia, você é burro. Ninguém aqui está querendo o seu bem. Eles só estão querendo te usar para defender a ideia deles, beleza? E a provocação de hoje é essa. Se você acha que essa provocação te trouxe alguma reflexão, se expandiu um pouco a sua mente, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha aí com seus amigos e escolha alguma outra provocação para maratonar. Bota aí no 1.5. São mais de 30 provocações, dá para tu ouvir várias perspectivas muito legais, beleza? Então, até a próxima provocação, fique com Deus, um forte abraço.